Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Segurança com Leveza. Eu sou o André Ferraz e sim, esse é o podcast que trata de temas pesados da área de saúde e segurança, mas com a leveza necessária para você compreender e capturar aí as informações e levar para o seu dia a dia pessoal ou das operações. Fazer a minha audiodescrição, eu sou um homem, cabelo curto, castanho escuro, estou usando óculos e estou vestindo uma camiseta polo marrom. Antes de eu passar a palavra para a Vivi, apresentar a nossa convidada de hoje, queria pedir para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou do conteúdo, pode compartilhar, inclusive se você quiser fazer algum corte para usar em algum treinamento, fiquem à vontade, deixem aí o seu like também, né? E vou passar então agora a palavra para Vivi apresentar a nossa convidada de hoje. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Viviane Campanati, a gente está aqui junto mais uma vez para conversar sobre coisas que importam, né? Então, o objetivo do canal é levar educação, é levar informação, e se quiser usar, fique à vontade para usar, num DDS, num treinamento, no meio de um treinamento, né? Fique à vontade para usar os trechos. A gente está com um conteúdo, está criando um conteúdo muito interessante e muito importante, tá? A ideia sempre é trazer pessoas que têm boas informações, informação de qualidade, gente com experiência, seja lá o assunto que a gente vai trazer, né? Então, embora se a gente fala a nossa proposta, a nossa vida inicial, minha e do André, é segurança, a gente tenta falar sobre muitas coisas, porque a gente sabe, a gente tem certeza disso, que tudo impacta a segurança, né? O comportamento impacta, a relação de pessoas impacta, tudo impacta, né? Bom, eu sou uma mulher loira, branca, olhos castanhos. Hoje eu tô com uma blusa lavanda. Quem não sabe o que é lavanda, é um lilazinho meio azulzinho assim, com colar de sementinhas. E a gente vai conversar hoje com a Mariana. A Mariana Rodrigues, ela é nutricionista, ela é psicanalista. Estão pensando assim, nossa, esse povo tá viajando, né? Trouxeram um advogado, trouxeram agora uma nutricionista. Sim, a gente trouxe a Mari, e a Mari tem uma vasta experiência assim, em tratar pessoas do mundo corporativo. Então, a presença dela aqui é para falar sobre isso, né? A gente, nos outros episódios, a gente falou um pouco sobre liderança, um pouco não, a gente falou muito sobre liderança, em vários momentos e em várias situações. E sempre a gente fala, não, o líder tem que ter olhar para as pessoas, ele tem que cuidar, ele tem que estar atento. O líder sempre é essa pessoa que tem que ser o herói, né? E aí a grande pergunta que eu vou fazer para a Mariana, depois que ela se apresentar, vai ser quem cuida de quem cuida, Mari? Como a gente trata isso daí? Oh, delícia. Obrigada, Vivi. Obrigada, André, pelo convite. Fiquei super feliz com o convite. Bom, sou nutricionista e terapeuta ayurvédica há mais de 20 anos, então tenho mais de 20 anos de clínica. Recentemente sou formada em psicanálise, mas no meio desse tempo todo fiquei atuando muito tempo com desintoxicações e trabalho especificamente com bem-estar. Por isso que eu já atuei em tantas empresas e dentro de várias empresas para atuar nesse bem-estar dos funcionários. Descrição, eu sou mulher, bem alta, para quem não me conhece. Bem alta, né, Vivi? Sou morena, bem alta. Sou morena, pele branca, estou vestindo uma blusa cinza chumbo, um cinza bem escuro, 2 colares dourados e o de baixo tem uma pedrinha azul na ponta, meus olhos são castanhos. Bom, vamos lá. Quem cuida de quem cuida, né? Que importante a gente ter profissionais para ajudar a gente, né, Vivi? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é entender que todos nós somos gente, seres humanos, todos nós vamos precisar de ajuda de profissionais. E assim, uma das questões que até é importante a gente trazer à tona é grande parte dos líderes centralizam tudo. E eles têm até uma certa dificuldade em procurar esses profissionais para ajudar eles, né? Apesar da gente ouvir falar desses profissionais que estão ajudando esses líderes,
existe uma dificuldade, né? Às vezes, esse líder está com problema de sono, ele nem sabe qual profissional procurar. Vocês sabem qual profissional procurar, se vocês tiverem com problema de sono? Eles nem sabem qual profissional procurar para esse problema de sono, né? O problema de sono, geralmente, é um otorrino, tá? Geralmente é um otorrino. Mas pode ser um profissional médico, né? Que tem uma formação integrativa, pode ajudar. E nós, nutricionistas, a gente tem uma vasta inteligência em relação ao sistema do corpo, ao bem-estar, ao sono. A gente precisa disso porque tudo isso vai determinar o ser, como é que ele vai agir, como é que ele vai pensar, como é que vai estar a memória dele, o foco, a cognição, vai estar tudo. Então, acho que a primeira coisa é escolher esses profissionais, né? Quem cuida de quem cuida, escolher esses profissionais. Quem vai estar do meu lado? E eu voltaria 2 casinhas aí no que você está falando. Eu não sabia que era otorrino que cuidava do sono, tá? Já começamos por aí. Primeiro dia, né? Existe um médico do sono, tá? Específico, mas até há 5 anos atrás era o otorrino. Tá. Não, mas o que eu ia falar é assim, você é nutri, né? Você tá ali, tem 20 anos de nutrição, você falou. Quanta gente, agora menos, mas eu acho talvez porque eu tenha mudado meu rol de amigos, mas enfim, né? Mas quanta gente, assim, não, poxa, por que você não fala com um nutricionista para ajustar isso daí? Não, porque ele não vai deixar eu comer nada. Para que eu vou procurar um nutricionista? Né? Ele não vai deixar eu fazer nada, por que eu vou procurar um ortopedista? Ele vai falar que tem problema? Então, assim, a escolha, entender que a gente precisa, já vem aí do primeiro passo, né? Exatamente. E eu acho que também tem muito preconceito, culpa nossa, tá? De nós profissionais nutricionistas. Quantos nutricionistas, amigas minhas, que são extremamente radicais ou que lidam só com a parte da alimentação, nutricionistas de convênio, que são nutricionistas que merecem todo o nosso respeito, mas são nutricionistas recém-formados, então o foco vai ser mesmo na alimentação. Então, assim, as pessoas acabaram associando o profissional nutricionista com o profissional da alimentação. Ou melhor, com o chato da alimentação. Chato da alimentação. Exatamente. Então, a gente é o chato da segurança, tá tudo certo. De chato para chato. Exatamente. Tem um ponto que na alimentação também é onde normalmente a gente encontra, às vezes, algum refúgio, né? Então, não tá dormindo direito, você vai aumentar a dose de cafeína. Você não tá... Ou às vezes não tá nervoso, estressado, vai pegar um chocolate, vai, né? Então tem isso também, eu acho que a alimentação acaba também sendo um refúgio, né? Só que o ponto quando a gente pensa o alimento é o combustível do corpo, né? E eu acho que os líderes também têm um outro desafio, né? Eu acho que começa na questão de ter tempo, né, para poder começar a olhar para ele. Porque às vezes esse líder é tão bombardeado dentro do dia a dia, do trabalho, né? Porque ele tem a pressão de resultado de entrega da empresa, ele tem pressão de tratar as pessoas ali do time dele, né? Então, esse é um grande desafio também, né? De você conseguir, porque aí, nessa falta de tempo para olhar para ele, será que ele consegue ter tempo para olhar para a família dele, né? É muito maluco isso, porque tem uma cliente que eu atendo que ela tem um cargo de liderança em uma corporação muito grande, na verdade é um grupo de hotéis. E a questão do tempo do sono dela é uma questão que a gente tem que ficar toda hora gerenciando isso, manuseando isso. Então, toda hora ela traz para mim qual é a realidade do momento, da semana, das próximas semanas ou do mês, e a gente tenta manusear isso da melhor forma. Por que acontece? Quando chega à noite, ela está em horário do pessoal que está lá em Los Angeles bombando. Quando chega de manhã, ela já está no horário do pessoal que está na França bombando. Então, a todo momento, ela tem que estar, entendeu? Ativa. E é muito, muito maluco isso, porque ela fala assim, eu não estou a todo momento ativa. Minha mente não está ativa todo momento, né? Então, até às 9 horas da noite, ela tem todas as reuniões com as pessoas que estão abaixo dela. E a partir das 4 horas da manhã, ela tem todas as reuniões com quem está acima dela. Só que você está vendo que esse tempo não fecha, né? Então, a gente tem ali um tempo de descanso muito pequenininho, muito curto.
A solução, então, é desligar na cara das pessoas? Não é, no caso dela, não é. Não tem como, né? E tem pessoas que trabalham com eventos também, não dá. Eu trabalho com vários tipos de clientes, com pilotos, né? Então, assim, não dá, a gente não tem como. A gente tem que fazer o que a gente pode naquele tempo que a gente tem, né? Então, a todo momento eu estou tentando bater a agenda dela com uma agenda de descanso, então ela tem sim os compromissos de descanso dela, tá? E que vão entrar na metade do tempo, vão mudar, vão flutuar, à medida que ela está viajando, esses compromissos de descanso também entra na agenda dela, que nem o Michael Phelps, que tem um especialista em sono, né? Então tem o treinador normal dele, tem um treinador de suplementação e tudo mais, que é o nutricionista do lado dele, e tem o treinador do sono, que fala, olha, conversa com o treinador lá, porque antes da prova você tem que dormir 12 horas, entendeu? Então, basicamente é isso, a gente vai batendo com esses clientes, o que é importante, onde você precisa estar mais ativa e tudo mais, para a gente ir manuseando os seus horários de trabalho, para que seu bem-estar flua da mesma maneira que está fluindo o seu trabalho. Mesmo porque um vai fluir sem o outro. Uma dúvida, Mariana. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, para mim é nítido, assim, eu funciono bem de manhã, super bem de manhã, à tarde vai reduzindo um pouco o desempenho, tipo, já a parte da noite, a cabeça parece que já não funciona legal. Isso vocês acabam também olhando e entendendo para poder ajustar, talvez, porque às vezes até o metabolismo muda. Tem pessoas que, de repente, gostam de trabalhar à noite e a gente percebe que se adapta bem. Às vezes não gosta nem de trabalhar durante o dia. Então, é muito de cada organismo. Esse é um ponto que realmente é um fato, e vocês levem em consideração isso também na hora de analisar ou de ajustar alguma questão de dieta, não sei, ou não. Eu vou complementar a pergunta dele, antes de você responder, porque assim, não necessariamente a gente precisa, criar uma rotina de acordo às 6, vou dormir às 10, trabalho das, sei lá, enfim, ok, seria o ideal, o mundo ideal, mas não necessariamente é possível para que as pessoas façam um negócio desse. Então, assim, você aprender que descanso é descanso e realmente fazer isso é válido nesse processo, que nem esse exemplo que você deu. Ela não vai estar 24 horas no ar, mas a hora que ela parar, sei lá, 6 horas de descanso que ela tiver, ou ela vai descansar, ou ela vai fazer o que ela for fazer, enfim, isso é válido, porque isso entrou na rotina dela, o processo de descanso no meio dos períodos, assim, é uma pergunta. Isso mesmo, maravilhoso. Então, primeiro, a gente vai estudar essa rotina dessa pessoa. Se não tem rotina, a gente vai ter que estudar o caso a caso, semana a semana, esse mês, como é que tá esse mês, como é que estão os horários, né? Porque o que acontece? André me perguntou assim, é possível, então, olhar esse caso a caso? Super. Só que a gente tem que entender o que é a realidade biológica da pessoa. Então, tem pessoas que funcionam super bem de manhã e tem pessoas que funcionam muito bem à tarde. E o que são hábitos, bons ou maus hábitos das pessoas, entendeu? Então, às vezes, a pessoa está com um super mau hábito de dormir muito mal por consequência de maus hábitos antes de dormir, por exemplo. Uma falta de higiene de sono, uma falta de cuidado antes de dormir, essa questão toda que são muitos hackzinhos que a gente faz para o sono. Então, de manhã, ele não vai estar produtivo. De manhã, ele vai se entupir de cafeína e, provavelmente, à tarde para a noite, que o cérebro dele vai pegar fogo, tá? Então, isso não faz parte da biologia dele e faz, sim, parte dos hábitos dele. Então, a gente vai ter que entender o que é parte dele e o que é parte desses hábitos para a gente ir corrigindo devagar. Como disse a Vivi, não existe o perfeito. Existe o ideal é aquele que é possível, não aquele que é perfeito, né? Então, por exemplo, a pessoa tem reuniões lá com o pessoal da Europa, às 5 horas da manhã, só que às 5 horas da manhã ele está podre, né? Ou de manhã, às 8 horas da manhã. Existem várias técnicas que a gente pode fazer de neuronutrição para tanto captar memória, fixar, né, trazer o foco, trazer concentração, trazer cognição, melhorar a circulação na região cerebral,
melhorar a captação e a conexão dos neurônios, tá? E não só através dos suplementos, né? Que a gente fala assim, os suplementos, magnésio, zinco, selênio, manganês, triptofano, são suplementos fantásticos para líderes. Eu acho que assim, a gente tem que pensar nos suplementos com certeza em primeiro lugar. Mas existe um outro ponto da neuronutrição que todo mundo ignora, que é atividade física, né, que já foi comprovado que aumenta a conexão neural, aumenta a regeneração neural também, né, então assim, se você tem uma reunião muito importante, sei lá, às 10 horas da manhã, e você precisa estar extremamente focado, a minha sugestão é que às 8 horas da manhã você esteja fazendo uma atividade física. Vai dar tempo, calma, vai dar tempo de você tomar seu banho, a não ser que você esteja parado no trânsito de São Paulo. Mas vai dar tempo de você tomar seu banho, fazer suas coisas, ir para o seu trabalho, e essas 2 horas você não vai perder essa ótima conexão neural que você tem. Tanto por aceleração desses neurônios, tanto quanto para melhora da circulação dessa região do cérebro mesmo, né? Que você vai precisar disso. Então, assim, mesmo que você não for o cara da tarde ou não for o cara da manhã, tem como você passar a ser. Mas é isso. Todo bônus tem um ônus. Então, eu faço negociação com meus clientes. Falo assim, ó, o seguinte, beleza, você vai acordar às 4 horas da manhã correndo na esteira, sei lá o quê, né? Mas você vai precisar de uma fatia da sua tarde para descanso. E descanso não é rede social, descanso não é Netflix, é descanso mesmo. É descanso mental de hiperestímulos. Eu estava vendo outro dia algo parecido com isso que você estava falando aí, né? Porque hoje em dia você vê até em canteiro de obras, chega no horário do almoço, tá todo mundo no celular, sabe? Cara, a hora do descanso, tudo bem, que ali de repente é uma atividade mais braçal, enfim, mas não existe tanto, né? Mas é o trabalho, ele tá durante o trabalho e na hora do descanso dele, tá na tela, né? E aí até na hora de dormir também. Hoje em dia, poxa, se você esquece de desligar a internet, alguma coisa, fica aquele celular plim, plim, fazendo um barulhinho, apitando, porque tudo tem algum tipo de alarme, né? Isso aí também vai minando o seu sono, né? Lembrando, a hora do descanso, ela vai contra aquilo que você faz a maior parte do seu dia. Então, tudo bem no canteiro de obra, ele tem uma hora de descanso no celular. Apesar de que ele vai precisar de um descanso físico muito mais intenso, né? Legal. Descanso de sono muito mais intenso. Mas se você é uma pessoa que vive na sua mesa de trabalho, vive em reuniões online, vive fazendo suas coisas, o descanso vai ser fora desse mundo. Então, se você está sentado o dia inteiro, o descanso vai ser em pé. Se você está em pé o dia inteiro, o descanso vai ser sentado ou deitado. Se você está dando muitas passadas e vai para cima e para baixo, para todos os lados da sua empresa, o descanso vai ter que ser literalmente deitado. E daí a gente tem uma questão muito forte aí, não sei se a gente dá tempo da gente falar isso, mas assim, combinar com o líder um descanso ósseo, deitado no meio do dia, é uma tarefa árdua, né? Mesmo se ele estiver em home office, mesmo se ele tiver condições para fazer isso, há um processo de autocobrança muito forte aí, essa dificuldade do soltar, do relaxar, do entregar, do respirar, nem que seja por 15, 10, 5 minutos. Ô Mari, e isso vem junto com a dificuldade, muitas vezes, de delegar, com a falta de confiança, porque a cobrança é tão grande, às vezes eu não delego porque eu tenho medo que o negócio não vai sair do jeito que tem que sair. Né? Então você cria imagina que eu vou deitar, eu já não estou conseguindo delegar, como é que eu vou sentar, como é que eu vou, sabe, tomar um café sem tela, como é que a gente vai fazer isso? Né? Porque eu acho que quanto maior a organização, e quanto maior a pressão, e quanto maior eu entendo que é o nível de entrega, pior fica para eu entender que eu preciso descansar. Pior fica para eu entender que eu preciso dar uma parada. Pior fica porque daí o exemplo, eu não posso ser o exemplo de parar, eu tenho que ser o exemplo de produzir, né, cada vez mais. Então é uma mudança não é uma chavinha que você tem que virar, né? É um chavão, assim, aquelas portas imensas que a gente tem que virar, porque só a chavinha não vai resolver. Né, você comentou de líderes que estão executando trabalhos operacionais quando a gente estava conversando, fazendo a nossa preparação.
Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque muitas vezes, e assim, em todas as operações, eu vejo muito isso. Né? O líder, às vezes ele não delega porque ele não tem gente para fazer, né? Às vezes ele tem que fazer, mas aí qual é o combinado? É fazer ou não é não fazer? Né? E às vezes ele não delega porque ele não tem confiança, às vezes ele delega, sei lá, cada um tem a sua razão, né? Mas como é que a gente qual é a situação real, né, que você falou desse artigo, e como é que a gente consegue ajudar essas pessoas quando a gente está dentro das empresas a começar a enxergar isso, porque aos poucos também, né, ninguém vai acordar amanhã e vai falar assim, nossa, eu estava fazendo isso, não estava dando certo e eu vou mudar. Né? Ou escutei o podcast aqui, ouvi a Mariana falando e agora eu preciso de 15 minutos deitado. Hoje eu acordei outra pessoa, não existe, né? Delicadíssimo. Achei muitos artigos falando sobre isso. Um artigo foi extremamente chocante, que falava de mais de 80% dos líderes estão extremamente cansados e sobrecarregados, tá? Numa condição de ansiedade alta, numa condição de fadiga alta, e fadiga mais ansiedade, a gente já sabe que são todos ingredientes para o burnout, né? Mas esse outro artigo foi muito interessante, que eles falam exatamente, não sei se depois tem como a gente colocar na descrição esses artigos, né, que são bem legais, que fala exatamente de 50% dos líderes estão sobrecarregados por exercerem ainda tarefas operacionais, né? E é uma coisa assim que a gente pode pensar que é o seguinte, existem várias coisas por trás disso, tá? Várias coisas por trás. O que ele considera ser um líder, como ele viu que as pessoas líderes agiam, como ele se construiu um líder, né? O que ele vê, o que ele oferece, o que ele sabe. Hoje a gente sabe de pessoas que foram super líderes e super centralizadores. Silvio Santos, por exemplo, né? O Alexandre da Cacau Show, então, tem super líderes, super centralizadores. Eles participam de reuniões de base, tá? Participavam, no caso do Silvio Santos. Reuniões de base. Então, assim, e é muito maluco isso, porque ele sabe, então, que a empresa vai caminhar numa pitada dele, né? Tem toda essa história, e daí quando você fala assim, como ajudar? Eu acho que, primeiro, número 1, a pessoa tem que entender que ela vai ter que fazer alguma estratégia, senão quem vai perder muito vai ser a saúde dela. Né? Ela vai sentindo isso aos poucos. E às vezes não é nem aos poucos, tá? Não sei se vocês já viram aquelas fotos de presidentes antes e depois. Vocês já viram isso, gente? Forte, viu? Muito forte isso, gente. É muito forte. A pessoa envelhece, tipo, 15 anos de sabe, no final do mandato. Final do mandato. Não vi, não, vou procurar depois. Então, quando a gente fala de envelhecimento de celular, né, a gente está falando de hiperoxidação, exposição a essas toxinas, altíssimo cortisol, adrenalina no corpo, a gente está falando de um corpo que vai sofrer em poucos meses. Ou melhor, em poucas semanas ele já vai estar sofrendo ali esse estresse. A hora que ele for promovido, ele já está sofrendo esse estresse, ele já está sofrendo essa pressão, né? E a questão toda número 1, esses líderes que me procuraram, que, por exemplo, que são meus clientes, eles, em algum momento, eles assumiram que eles estavam precisando de ajuda. Entende? E aí os homens demoram mais para procurar ajuda no seu universo de clientes, porque a gente conversou sobre isso quando a gente falou com a Carla. Os homens no seu universo também demoram mais para pedir ajuda. Então, quando chega um homem, ele está em pior estado do que uma mulher ou não. De maneira geral. Geralmente, sim, é o que acontece. Só que, para mim, eu estou atendendo muito homem mesmo, na faixa de 40 a 55 anos. Esses homens estão sobrecarregados. Eles chegaram até mim com uma desculpa da nutrição, mas o que eu fui percebendo e lidando com esse tempo que a gente está junto, e pacote, renova pacote, tudo mais, é que eles estavam precisando de um auxílio em relação a bem-estar de uma maneira geral,
E eles foram se convencendo que eles estavam precisando realmente desse auxílio. Legal. Então, o homem que chega até mim com uma desculpa de, quero mudar minha alimentação, show, legal, vamos mudar. A primeira consulta, geralmente, eu sou a nutricionista. Não falo nada, quietinha na minha, né? A nutricionista, entrego aquilo que a pessoa quer escutar. Na segunda em diante, geralmente eu faço pacotes, na segunda em diante eu já começo a entrar em algum ponto, olha, tô sentindo isso, aquilo, por quê, Vivi? Olha que maluco. Bom, a pessoa, ela chega para mim, ela fala assim, olha, eu não durmo, eu durmo 4 horas só na noite, tal, não sei o que, acordo, já faço um monte de coisa, sou pilhada, tal, não sei o que. Os líderes geralmente fazem atividade física, nunca tive um líder sedentário. Tem uma coisa, assim, de autocobrança forte também, e um impulso forte, uma necessidade de extravasar essa adrenalina, porque é muito legal, tá? E recomendo muito a atividade física, mas geralmente eles chegam falando do sono, chegam falando do intestino que não tá legal, de uma inflamação, de estômago, então eles têm esse tipo de sintomas, mas eles querem mudar a alimentação, eles querem fazer a neuronutrição, fazer toda a parte de suplementação para entregar mais, então o objetivo é entregar mais, o objetivo não é exatamente o autocuidado, né, mas entregar mais, e eu falo, maravilha, que chegue assim. Só que da primeira consulta para a segunda é muito claro aquilo que a pessoa quer. Então ela fala assim, fiz direitinho, a alimentação foi impecável, mas continuo dormindo 2 horas à noite, 3 horas, 4 horas. Eu falo, então tá, então a gente vai ter que chegar nesse ponto aqui. E daí vou provando para a pessoa quanto que é importante ela dormir essas horas a mais, o que vai acontecer no cérebro dela, o que vai acontecer com o desempenho dela, disposição, o foco, a atenção no trabalho. E quando você fala assim, estratégias, existem várias estratégias que a gente pode fazer no indivíduo para ele cuidar da própria saúde, como todas essas que eu falei, mas eu acho que dentro da empresa, a primeira coisa, a gente tem que achar várias estratégias de dizer não, várias formas de dizer não, sabe? E dizer não implica em várias coisas. Implica justamente no que você falou, né, no medo de perder o trabalho, porque uma coisa é dizer não para os meus subordinados, agora para os meus chefes é diferente, né? O dizer não necessariamente ele tem que vir com a palavra não, né? Existem formas da gente fazer isso, né? Existem maneiras da gente fazer isso. E daí, entrando mais na psicanálise, saindo um pouquinho da nutrição, existem várias maneiras de você dizer e comunicar sem exatamente esfregar na cara que você não quer fazer aquilo. Ou falar assim, olha, tô com esse projeto agora, vai vir mais para frente, legal, bacana, mas agora não posso assumir isso, mas daqui a pouco posso. Então, sabe, ir contornando de uma maneira inteligente a ponto de não deixar a agenda no limite. A agenda no limite, ela é uma prateleira mental cheia e pesada e suja. Agenda no limite é garantia de um sono mal dormido, tá? A pessoa sempre vai estar ali futucando aquele inconsciente dela de preciso resolver. Porque a agenda cheia nunca é resolução no mesmo dia. Eu vi um caso... Nem a curto prazo, né? Nem a curto prazo se resolve uma agenda cheia. Não. Eu vi o caso de um diretor numa empresa que um dia ele falou assim, a gente falou, qual o dia que você pode e tal, ele falou, cara, vê com a minha secretária, porque faz anos que nem a minha agenda, nem o meu horário eu controlo mais. Falei, maravilhoso. Ele nem sabe, ele falou, vem com ela vai achando que ele precisa lá e... Maravilhoso. E essa é uma boa estratégia, tá? Em relação às secretárias, é uma ótima estratégia. Mesmo que ele saiba, mesmo que ele tenha o controle, mesmo que ele tenha acesso à agenda, ele precisa fazer reuniões diárias com a secretária para que essa agenda não chegue no limite. Uhum. Daí, ao invés de dizer não para um amigo, para um colega, para um profissional com o mesmo cargo, com um profissional que ele está vendo de outra empresa, as pessoas que chamam, solicitam ele com ideias, com propostas, ele diz, conversa com a minha secretária, quer dizer, ela que está gerenciando, é uma forma muito amorosa e delicada dele dizer, não, aqui tem existe um limite, O que eu ia falar é que eu acho que é importante colocar nessa conta, principalmente dos executivos, a culpa, né?
a culpa de falar não, não vou fazer. Existe uma culpa associada. Eu sou uma pessoa que fala muito não, muito, mas muito não. E o meu não quer dizer que isso não vai acontecer. O não quer dizer que agora eu não vou pensar nisso, agora eu não vou fazer, mas a gente pode conversar para fazer isso. E assim, e quem trabalha comigo sabe que nem sempre um não é um não para sempre, né? Mas um não é agora não, né? E eu nunca tive essa culpa, mas eu percebo cada vez mais que existe uma culpa associada ao dizer não, ao não. Parece que eu não estou querendo fazer. Não, não é. Agora não cabe. Quando couber, a gente volta no assunto. Então, eu acho que também a gente tem que se livrar dessa culpa do dizer não. Né? Eu gosto de 20 janelas abertas, né? Eu não vou dizer, eu tenho que dizer não para algumas janelas. Eu não consigo manter todas as janelas abertas o tempo todo, né? E eu acho que uma coisa né, de e-mails da empresa inteira. E mais que isso, né? A questão dos projetos, né? Poxa, tem um monte de projeto que brilha o olho e eu quero fazer todos. Não dá, né? Enfim, e você estava falando do mudar a chavinha. Eu lembro quando eu te conheci há 1 milhão de anos atrás, que eu falei, eu lembro como se fosse hoje, velho, eu tenho tal problema e eu quero o seguinte, eu preciso ajustar tudo isso, mas não me manda comer fruta às 10 da manhã, porque às 10 da manhã normalmente eu tô pegando a tapa no meio de alguma reunião, eu não tenho, vou sair e comer um mexerica, chegar cheirando mexerica. Né? Então, assim, você falou, não, vamos adaptar a sua realidade. A sua realidade já não cabe uma fruta às 10 da manhã e a gente vai achar alternativas. E eu acho que essa parceria deu certo por tanto tempo por conta disso, né? Você fez uma proposta que para mim foi legal, a gente ajustou e daí foi, né? E essa coisa aconteceu. Então, mas assim, eu também estava disposta a mudar. Quantas vezes a gente não procura ajuda, mas assim, não, é muito difícil, eu não vou fazer, né? Eu não quero fazer isso. Meu irmão, por muitos anos, falou que ele não ia fazer uma consulta com uma nutricionista porque ia mandar cortar a pizza dele de sábado, ele não ia cortar a pizza, né? Então, hoje ele não come mais pizza porque ele é celíaco, ele não dá uma dificuldade danada de achar pizza. Ele não quis cortar, o corpo dele cortou. O corpo dele cortou. Gente, é tão simples quanto isso, né? É muito simples, é sobre isso. Então, essa disponibilidade que a gente tem que ter, que eu acho que é muito... Eu vou usar a palavra triste, eu não sei se seria essa mesmo, mas que a gente chega no limite para procurar ajuda. E muitas vezes, quando a gente está no meio do olho do furacão, não percebe, e eu te falo por mim, né? Então, se acompanhou muita questão de estresse que eu tive e hoje eu tenho certeza de que eu não tinha noção do todo. Eu tinha certeza que não estava bom, mas eu não tinha noção do todo. Hoje, olhando para trás, eu sei o todo do negócio, né? Então, volta pro AA, né? A gente tem que olhar no espelho e falar, parece que não tá bom, né? Eu tenho um problema, eu preciso procurar ajuda. Mas uma reflexão, né? Quando a gente fala, por exemplo, do líder, né? Você vê a faixa de idade, né? Você falou dos 40 aos 55 ali. É uma geração que normalmente resiste mais às pancadas, né? E aí que eu acredito que é um dos pontos que pode acontecer do desafio para delegar. A gente vê a geração nova chegando agora, e não são todos, né? A gente não é generalizar a questão geracional, enfim. Porém, a moçada aí mais nova, eles não toleram mais tanto assim como a gente, né, o pessoal tolerava. Então, ele entra, tá legal, não tá legal, alguma coisa apertou, ele vai buscar a felicidade dele em outro lugar. E aí imagina você como líder receber alguém na sua equipe, você tá delegando alguma coisa, tá treinando a pessoa, daqui a pouco ela sai e vai para outro lugar, ele pega de volta a bola para ele. Então, chega a hora que talvez ele fala, em vez de eu delegar isso aqui, eu vou segurar mais um pouco para ver o que vai dar. Será que vai ficar ou não? Então, por isso que eu acho que também entra a questão das empresas, talvez ter algum tipo de programa, né, que traga esses profissionais, né, que possam ajudar ali para demonstrar, inclusive, essa importância para os colaboradores e para os líderes que eles querem cuidar, né? Porque senão o líder fala, tô aqui, eu tenho que cuidar de todo mundo e ainda tenho que pensar e ter tempo, né, para marcar uma consulta, investir, né, também nisso,
uma alimentação e tudo mais, e será que a empresa vai reconhecer isso, né, que eu estou fazendo, para eu estar como uma melhor ferramenta de trabalho aqui, entregar um trabalho, inclusive, melhor, né? Talvez isso também poderia ajudar, né? Você vê como a questão ela é sistêmica mesmo, né? A empresa, ela precisa, então, dependendo do porte da empresa, ter um sistema de treinamento, né? Ou ter um sistema de suporte. Mesmo assim, de qualquer maneira, esse profissional, ele vai ter como uma grande qualidade essa questão do ok, eu vou treinar quem vem e tudo mais, eu sei que isso faz parte do meu trabalho, mas ainda assim eu vou encaixando no momento que dá, quer dizer, eu não vou esmagar toda a minha agenda por conta desses novos o tempo todo, né, porque senão realmente fica muito pesado. E aí eu não estou falando dos novos só profissionais, funcionários, enfim, quem que vai entrar ali na história toda, mas dos novos projetos também, né, e essa história também do centralizar para o líder fica muito mais fácil, porque a partir de uma mente, essas histórias, elas começam a se combinar. Uhum. A partir de várias mentes, a gente pode ter vários projetos que não estão se encaixando, né, e então a necessidade desses cargos que estão abaixo, de estarem sempre em reunião, sempre em conversa. O excesso de reunião também é extremamente cansativo, as pessoas estão reclamando muito de excesso de reunião, né? Mas muito mesmo, a reclamação número 1 que eu tenho. Eu acho. É o que poderia ser um e-mail, né, Vivi? Então, é a reclamação número 1, na verdade, né? Algumas coisas que são... que deveriam ser muito mais extensas são passadas por um e-mail, e algumas coisas que deveriam ser encurtadas são trazidas em reunião de 2, 3 horas, né? Então, esse tipo de organização não tem que partir somente da mente do líder, entende? Esse tipo de organização empresarial, ela tem que partir, então, de uma equipe de suporte, de uma equipe de apoio, mas que depende do porte da empresa mesmo, né? E daí, quando a Vivi fala assim, o dizer sim, né? O dizer sim não é, para mim, o dizer sim não é sinônimo de competência, tá? Mas a gente tem que entender a construção da mulher no mercado de trabalho e na alta liderança, né? A mulher, ela já tem esse sistema multitarefas natural, entendeu? Se jogar ela numa família, ela vai ser uma líder. Ela vai saber que tudo que está acontecendo com a escola do filho, tudo que está acontecendo com o filho, ela vai saber a roupa que o filho está usando ou não, ela vai saber se a roupa que o filho está precisando está na lavanderia ou não, ela vai saber quando é que é o dia do penteado do filho, ela vai saber o que está acontecendo com o marido, ela vai ligar para marcar a consulta médica do marido. Não dê risada, André. Vai ligar para marcar. Porque provavelmente já sabe. Doutora é famosa. As consultas dele, não é mesmo? A gente já sabe. Exatamente. Aí você joga essa mulher para o mercado de trabalho e você exige que ela seja diferente. Então, você não pode exigir. Isso faz parte da multitarefas, faz parte do mecanismo da mulher. Mas o que a gente pode fazer é ir trabalhando essa mulher para ir soltando, para ir delegando, para ir entendendo, para ir, vai precisar de alguém para cozinhar na sua casa, você vai precisar de um suporte, de ajuda, de auxílio, o seu marido é um adulto. Então, assim, explicar para essa mulher, exato, dar uma dica, assim, falar assim, o seu marido já é adulto, olha que legal, ele pode ligar para o médico, se ele tiver com dor, ele pode ligar para o médico. Então, tá assim... Exatamente. Vamos organizar essa mente aí dessa mulher, que ela está interessada até mesmo no bem-estar da recepcionista da empresa, né? Ela tá linkada em tudo dentro da empresa, sabe? E a mente feminina, ela tá tão em conexão o tempo todo, que aí eu me preocupo em relação a esse bem-estar, em relação à saúde mental dessa mulher líder, e não que eu não me preocupe com os homens, porque em relação a burnout a gente vê uma equidade, mas em relação a essas mulheres eu me preocupo um pouco, porque
a questão do corpo, a questão da saúde, ela já está bem lá embaixo, mas ela vai vir em último dos últimos momentos, entendeu? E então, no momento que ela estiver em silêncio, sozinha, em casa, né? Ou que ela não vai se sentir útil dentro de algum momento, então ela acaba prejudicando a saúde dela, né? Então a gente vê várias histórias de líderes com compulsão alimentar. Então, assim, me preocupo com essas mulheres, tá? Me preocupo também com os homens em relação à qualidade do sono, porque o homem, quando você fala assim, as mulheres sofrem, mas os homens, eles sofrem de uma maneira implícita muito complicada. Os homens começam a não dormir, eles têm impotência sexual, eles têm vários problemas físicos gravíssimos de sobrecarga, sabe? O excesso, é a demanda, né? E a gente tem que entender que o cérebro tem um limite, gente, né? Tudo bem, a gente pode usar, a gente está usando uma parcela, uma percentual e tudo mais, você enxotar seu cérebro de coisa, você não está usando um percentual a mais, você está fazendo uma desconexão dos seus neurônios, né? Então, quando você está ali excedendo os seus limites, o seu corpo ele vai te mostrar de qualquer jeito. Então, daí quando você fala assim, ok, eu não sentia meu corpo arrebentar, eu não sentia minha mente arrebentar, e realmente essa linha é tênue, a gente não sabe, a gente não sente, né? Eu tô aqui como profissional para falar para os meus clientes o seguinte, aqui pode haver uma ruptura, neste momento. Tá? E eu sou muito decisiva e muito enfática. Eu falo, olha, a ansiedade já chegou num nível tal que pode te levar a tal lugar num tal prazo de tempo. Sou Deus, não sou Deus, posso estar completamente errado, mas eu preciso alertar. E várias vezes eu já alertei meus clientes que pode romper. E o rompimento, gente, o tratamento é longo, é difícil, é complexo, há um afastamento do trabalho, é super delicado, né? Quando a gente fala de tratamento mental, pode ser que a pessoa se recupere num prazo muito curto, mas geralmente o que a gente vê, em termos gerais, são pessoas que se recuperam depois de muito tempo. Como sentir isso? Eu acho que a primeira coisa é, você está conseguindo relaxar a hora que você chega em casa? Você está conseguindo pensar na casa? Você está olhando para sua esposa pensando naquele momento? Ou ainda está triturando, trabalhando mentalmente, aquilo tá, né? E eu conheço pessoas que ficam, mesmo desligando a internet, mesmo desconectando o celular de trabalho. Eu conheço pessoas que não desligam, nenhum processo. É meio um vício, eu acho que vira meio, você fica meio, sei lá, é como eu acho que deve ser o mesmo processo do vício. Eu não tô pensando aqui, deve ser o mesmo processo do vício. Eu queria falar, eu já escutei de médico e já escutei de secretária. Assim, a empresa, que o André falou, a empresa precisa dar, eu já escutei de médico e já escutei de secretária. A empresa dá o check-up, o cara só precisa sair daqui e ir lá fazer o check-up. Tá tudo pronto, ó, guia emitida, perdeu a guia, não sei o que, lá. Então, assim, de novo, né, a gente tem que dar o passo, né, você pode alertar, mas você não vai salvar ninguém, né, e aí você nem gosta de olhar para a pessoa e falar, eu te avisei que não ia dar certo, né, porque o processo é muito pior, o processo é muito mais difícil depois, o processo é aquela coisa, a gente não para, o corpo para, vai chegar uma hora que ele vai parar, ponto. Aí você vai ter um infarto, um AVC, ou sei lá, só uma crise de ansiedade, né, perto do não diminuindo o problema, né, só botando na escala os outros dois, aí você não sabe, a gente não sabe o que a gente vai ter, né, então Lembrando que uma crise de ansiedade ou uma TAG, ansiedade generalizada, é um afastamento de no mínimo 40 dias. Sim. Tá? Então, quando o líder quer pegar o atestado e levar na empresa, né? Porque às vezes ele passou no médico, o médico deu, ele vai falar, cara, eu não vou fazer isso, se eu fizer isso aí... André, acontece com uma frequência que você não tem noção. Pelo medo, né? O medo, e aí não é o medo nem de perder o emprego, é o medo de dizer que eu tô com uma ansiedade, e ansiedade é coisa de mimimi, não é? Fraqueza, né? É fraco, não é? Né? Então
É só seu corpo te falando, né? E o duro é que a pessoa não percebe que isso também, se tiver filhos ali, tá demonstrando isso pro liderado de dentro de casa, né? Porque tá mostrando que, poxa, é isso que... né, que eu quero ser, né? Entendeu? É o exemplo também, né? Então, tem um outro ponto que pega, né? Porque, poxa, hoje o mundo ficou pequeno, né? Igual você falou da questão de reunião, mas em viagem, né? Muitas vezes a pessoa tem que estar... E para você se alimentar direito, né? Parar para se alimentar. Acho que uma coisa interessante que eu já vi, normalmente em indústria farmacêutica, tem uma academia dentro da empresa. Olha que coisa, né? Eles produzem remédio para curar ali as pessoas, mas normalmente tem academia, sabe? Dentro de indústria farmacêutica. É algo que assim, eu nunca vi assim, em outras indústrias. Na farmacêutica eu já vi umas 3, 4 que tem academia e tudo, né? Isso já é uma forma de você, né, da empresa demonstrar, né? Que, poxa, não é só o que eu tô falando, vai lá, né? Tem aqui, eu tô deixando essa estrutura para você, poxa, dentro da instalação da empresa, para você ter o seu momento para poder usar, né? Acho que são estratégias, pode funcionar para determinadas empresas. O que eu vejo, porque eu trabalhei numa indústria farmacêutica que tinha um salão de jogos muito lindo, com uma geladeira da Heineken. Pode falar marca? Não sei. E daí... Heineken, tinha uma patrocinador agora. E tinha lá, e o pessoal podia pegar, e tá tranquilo, né? Em relação a isso, pensei, nossa, que legal, que moderno, né? E eles me chamaram para tratar de todo o bem-estar, de toda a parte de tudo, né? Para eles, muito legal. Só que um problema gravíssimo. As pessoas ficavam mais tempo no trabalho para ficar na sala de jogos. Durante a sala de jogos, elas só falavam de trabalho. Ou seja, né, não atingiu o objetivo. Então, a sala de jogos atingiu o objetivo, sim, da empresa, porque o objetivo da empresa era que eles fizessem mais conexões entre eles, né? Quer dizer, o momento que era para ser... Lembra que a gente falou do descanso? Que a gente falou assim, se seu trabalho é o dia inteiro conversando com pessoas, seu descanso vai ser solitário. Se o seu trabalho é o dia inteiro sentado, seu descanso vai ser ativo na atividade física. Se o seu trabalho é fazendo uma atividade física braçal, o seu descanso vai ser relaxando, pode assistir ou não alguma coisa. Então, assim, naquele momento, eles não estavam descansando. Entendeu? E daí, quando chegava na sessão de bem-estar comigo, eles geralmente traziam coisas do trabalho. Geralmente eles traziam coisas e carga do trabalho e tudo mais, do qual ainda não era considerado descanso. Era necessário porque era o momento deles, né? Desabafar, colocar para fora, falar o que está sentindo e tudo mais, mesmo que aquilo não fosse passado à frente, era uma forma deles trazerem para o consciente elaborarem. Mas ainda assim era problemático porque não era um momento de bem-estar. Então, quando a gente fala bem-estar dentro da empresa, é complexo porque a todo momento eu estou cruzando com pessoas, as pessoas estão me pedindo coisa, eu estou cruzando com uma pessoa da academia, ela já está me pedindo coisinha, ela já está me pedindo para que eu receba aquele e-mail, eu respondo aquele e-mail que não respondi ontem, sabe? Então, assim, já tem uma pressão ali. Apesar de que na cidade de São Paulo, ainda assim, uma academia ou um centro de bem-estar dentro da empresa vai muito bem. Acho que vai muito bem para a pessoa economizar tempo, para ela chegar mais cedo e cortar o trânsito, para ela ficar ali no momento dela, né? E várias empresas, inclusive a Facebook, tem uma sala de alimentação muito boa, que é um café maravilhoso. Então, assim, tem empresas que cuidam dessa parte, que falam assim, bom, o funcionário, então, ele merece um super café. Café com tudo, com whey protein, com tudo, né? É uma cafeteria total, completa. Então, assim, merece, então, esse tipo de mimo, né? E um mimo que tem a ver com o bem-estar. Só tem que ver se não está interferindo, então, nessa questão que a gente falou. Mas aí tem que fazer sentido, sabe? Porque a gente vem falando... E aí, até quando a gente fala de NR1, que é uma briga minha, né? Todo mundo quer vender bem-estar, mas ninguém pergunta o que as pessoas entendem por bem-estar, né? Não tem um mapeamento. Eu preciso entender qual é o problema aqui, né? Aí eu volto uma dessas grandes aí que colocou uma... Não tá patrocinando a gente, né? Foi coisa ruim, a gente só dá um nome.
aquelas cabines de descompressão que virou caixão de não sei, qualquer coisa, né? Ou seja, colocou a cabine porque percebeu, foi identificado ali, foi mapeado, questão de ansiedade, não sei o que, colocaram aquelas cabines de descompressão e para aquela equipe não fez sentido, e o negócio virou caixão de não sei o que, né? Então, assim, não fez sentido. Será que a gente não tem que ter o bem-estar? Não tenho dúvida disso. Temos que mudar o que a gente está fazendo hoje, não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que conversar com as pessoas e a gente tem que mapear, tem que entender o que precisa ser mudado. E não só chegar lá e fazer essa mudança para a gente não perder, né? Porque daí você perde também uma coisa super boa, você não se estressa mais e você perde o timing do negócio, talvez, né? Por isso que eu acredito muito no individual, assim, as empresas, quando elas me contratam, para o trabalho individual. Gosto muito de fazer isso do trabalho individual. Porque, assim, você seleciona um grupo de um determinado setor que está passando por mais pressão, porque sempre tem um setor que está sobrecarregado, e esse grupo, então, vai passar pelas sessões de bem-estar, ela vai passar pelas sessões de nutrição, as sessões relacionadas à qualidade de vida. Então, cada um vai passar individualmente, no horário que pode, no horário que dá, no horário brecha de trabalho, né? Isso que é o mais legal, no horário de ponto mesmo, né? É importante isso, mas um horário que tenha uma certa flexibilidade, né? De poder você poder realmente falar dessas sensibilidades, e daí, individualmente, a gente vai tentando achar a melhor maneira para todas essas pessoas, né? E tem que fazer sentido, né, Mari? Tem que dar sentido para as pessoas, para poder fazer. E quando por exemplo, fora isso que vem da empresa, quando a busca pessoal mesmo, né? Você também recomenda, algumas vezes, tratar também ou levar alguma informação para o esposo, ou, né, marido, esposa, porque não tem jeito, né? De repente, um quer buscar mudar o hábito, mas aí é o casal, né? Aí a esposa tem um hábito específico e tem isso também. Até tem, André, mas não é uma prática muito comum. Quando a gente fala de nutrição, a gente fala do cliente que procura a gente. Quando a empresa procura a gente, ainda assim, este funcionário, este líder, ele precisa de fato estar querendo essa mudança, né? Que nem eu falei, uma das primeiras questões aqui, o que a gente faz? Primeira coisa, querer. Segunda coisa, procurar um profissional. Então, muitas vezes, o casal, ele não está, a maioria das vezes, ele não está em harmonia em relação a esse querer, né? Eu quero me transformar, mas meu marido não está nesse momento, não está nessa vibe. Eu puxo a orelha dele para fazer acontecer. Não, você vai criar um desconforto num relacionamento muito forte. Você precisa respeitar as escolhas do seu parceiro. É isso que você precisa fazer, né? Mas mais do que isso, você precisa se priorizar, não olhar tanto para as pessoas. Então, várias pessoas passam comigo, mulheres principalmente, você precisa atender meu marido, você precisa atender meu filho, você precisa atender. Eu falo assim, não, ok, posso atender, vai ser um prazer atender a família inteira, adoro, atendo muitas famílias e muitos casais. Porém, a pessoa tem que fazer muito sentido isso para a pessoa, e a pessoa tem que querer no mesmo grau, na mesma proporção que você está querendo por ela. Isso é a primeira coisa. A transformação, ela não adianta, ela não vem de fora para dentro. Nunca vem de fora para dentro. Ela tem que vir de dentro para fora. Então, tá incomodando. Essa dor do incômodo é que vai fazer a transformação. Se não está incomodando para a pessoa, não vai fazer uma transformação. Agora, o que acontece muito é com, por exemplo, esposas que começam a fazer o tratamento, começam a melhorar muito de saúde, a responder muito bem ao tratamento, aí sim passa a ser a dor do marido. Eles são responsáveis pelo cardápio, aí começa a fazer, a gente começa a incomodar, não, começa a incomodar em vários aspectos. Começa a incomodar, putz, ela consegue, eu não consigo. Começa a incomodar no sentido de, poxa, ela tá cuidando muito da saúde, eu não tô cuidando nada. Começa a incomodar, essa dor vai fazer a transformação desse marido. Ou o contrário, né, gente? Tô falando da esposa aqui, mas sim. Já aconteceu primeiro de homens procurarem por mim antes das suas esposas. Muito. Mas sabe o que eu queria te perguntar, que me ocorreu no meio da nossa conversa? Você começou lá atrás, eu acho que você trabalhava com Ayurveda antes de trabalhar até com nutrição.
né? A Ayurveda tem uma pegada forte, acho que você pode até explicar o que é a Ayurveda para todo mundo, não sei se todo mundo sabe. Ela tem uma pegada forte dessa questão da alimentação e da nutrição e tudo já. Então você já tinha esta pegada antes, né? Então você falou que está há 20 anos em consultório atendendo, era um mix. O que você acha que toda essa parte de bem-estar, que eu acho que a gente tem uma mudança cultural em relação a esse processo do autocuidado nesses 20 anos, com certeza, até o quanto a gente entende, o quanto a gente quer, o quanto a gente procura, eu acho que isso mudou, não sei se de maneira significativa, mas com certeza de 20 anos para cá mudou, né? Como que você colocaria isso? Tipo, hoje eu falar de Ayurveda faz mais sentido para as pessoas, porque antes não fazia sentido nenhum. Eu aprendi o que eu aprendi com você, e depois, enfim, mas assim, o começo que eu aprendi, e sei que essa questão da alimentação, fui aprendendo lá, sei lá, 10, 15 anos atrás. Mas hoje, a gente dá muito, sim, eu acho que se dá muito mais sentido para isso. Como que você conecta isso daí, esse progresso, sabe? Assim, esse andamento do negócio, vamos dizer assim. Bom, a Ayurveda é a tradicional medicina indiana. Ela tem como base, então, olhar o corpo como um todo, tá? Então, se a pessoa chega até mim com um problema no pé, a gente vai olhar como é que está a respiração dela. Afinal, o oxigênio ele é movido para todo o corpo, né? Que para mim foi um choque, porque realmente eu me formei em Ayurveda antes de nutrição, quando tudo era mato, né? Ninguém sabia o que era Ayurveda, ninguém falava de nada, o yoga estava começando em São Paulo. Então, assim, ainda assim, foi um choque para mim, porque a nutrição, ela é muito focada, ela é muito, ainda mais na faculdade, eu fiz ação Camilo, né, gente, é muito médica, né, então, assim, a gente toda hora é analisado por uma banca de médicos e tudo muito médico e tudo mais, mas eu ainda acho que a nutrição deveria ser separada em duas partes, na parte humana e na parte biológica, né, porque é sobre comportamento, né, e daí quando você fala assim, o comportamento das pessoas mudou nesses 20 anos completamente, mas a mudança mais radical que eu Vivi, que eu acho que foi maior impacto para mim, foi a partir de final de 2019, a partir dos anos 2020, então, que a gente teve toda essa questão voltada para a saúde. Pandemia, por conta da pandemia. Por conta da pandemia, então as pessoas estavam assustadas, ao mesmo tempo adoentadas, ao mesmo tempo presas em casa, ao mesmo tempo tendo crise de ansiedade, comendo mais, atrapalhando a saúde do próprio corpo, desenvolvendo questões muito intensas. Então, assim, antes da pandemia, eu já tinha mais ou menos uns 15% dos meus clientes diabéticos e depois foi para 40%, 45%. Foi muito bom. Para mim, assim, foi muito impactante. Né? O quanto que esse emocional mexeu com essa resistência à insulina, o quanto que o emocional das pessoas está muito... E a parte psicológica de tudo isso foi que as pessoas começaram a desenvolver um senso de urgência. Por conta das lives, por conta de todas as coisas, porque as empresas começaram a mover para home office, porque todas as reuniões eram online, porque tudo era online, porque meu curso de inglês foi online, porque tudo era, e ao mesmo tempo uma live, o chefe de cozinha que eu amo tá fazendo uma live, então não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então essa hiperconectividade foi acabando desenvolvendo esse senso de urgência, que hoje é complicadíssimo na alta liderança. Então, se a gente for pensar nisso, essa necessidade de resolver, de não estar fora, o FOMO, né, o Fear of Missing Out, toda hora eu tô temendo perder. Isso foi o maior impacto que eu recebi, assim, nos últimos anos de clínica, foi o maior impacto, porque isso não é uma coisa que se desfaz da noite para o dia,
né? Mesmo porque grande parte desses líderes ainda estão em casa, grande parte todo mundo que está trabalhando nessas empresas ainda estão em casa, grande parte das coisas ainda estão acontecendo online. E agora, além do híbrido, as coisas estão acontecendo online simultaneamente. Quer dizer, eu tô na aula de inglês, mas eu tô assistindo um negócio. Eu tô presencial em algum lugar, mas eu tô antenado em outra. Mas eu não posso perder a exposição, o evento, isso, aquilo outro, né? E a hora que os eventos voltaram com força, então, né, as feiras, os eventos e tudo mais, assim, de nutrição demais, né? Porque antes da pandemia a gente tinha uma feira de nutrição, agora a gente tem 10 ao longo do ano, sabe? É uma coisa assim, gente, eu tenho que estar a par do que está acontecendo. O pessoal, você está tomando ribostratina? Eu falo, o que é isso? Eu já não sei mais o que é, já perdi tudo, sabe? Então, assim, e é muito maluco isso, porque todo dia eu tenho que estudar alguma coisa nova. Olha que coisa maluca, cara. Então, a saúde... os profissionais da saúde foram tendo que acompanhar esse senso de urgência muito espelhado na cultura norte-americana, né? Esse senso de urgência, então, que vem a partir de então. E esse senso da necessidade da rotina perfeita. Então, eu vejo blogueiro que acorda às 4 horas da manhã, mergulha a cara no gelo, depois não sei o que lá, não sei o que lá. E daí ele tem uma vida que eu falo... Tá muito errado minha vida, eu tenho que mergulhar a cara no gelo às 4 horas da manhã, depois eu tenho que sair correndo. Tá muito errado, eu tô fazendo as coisas erradas, né? Tem que comer mexerica às 10 da manhã. Isso. Comer mexerica às 10 horas da manhã. É isso mesmo. Então, assim, é aquela coisa da pressão tão forte. Então, quando a gente fala de uma proposta de nutrição, ela tem que fugir da proposta da pressão. Ela tem que fugir de toda a história de autocobrança que você preparou para sua cabeça até agora, né? É lógico que em alguns momentos, em determinados momentos da sua vida, onde você tem essa elasticidade, essa plasticidade do seu tempo de vida, a gente vai fazer uma detox. Quantas detox a gente já não fez, né, Vivi? E assim, a gente vai precisar de um momento gás, sabe? Não, esse é o momento da sua saúde. Esse é o momento de você olhar para o teu corpo. Esse é o momento de você parar de fazer suas coisas. Se não, eu vou falar, então, tira o pé do freio, porque esse senso de urgência, as pessoas já chegam em consulta com uma lista de 25 suplementos. Elas tomam hoje, uma média, meus clientes tomam em média 25 cápsulas por dia. Em média, tá? Porque hoje eu conversei com uma cliente que está tomando 50. Então, só para você ter uma noção o quanto que isso é um peso, né? A vida das pessoas foi se tornando pesada, e mais do que isso, né? O líder que assiste o blogueiro fazendo tudo para ter ou o blogueiro ou o Vale do Silício, né? Porque agora o Vale do Silício está ditando qual é a moda da saúde, né? Como que se trabalhar 20 horas por dia fosse de fato ir no caminho da saúde, né? Por isso que eu falo, a gente fica espelhando toda a nossa cultura numa cultura norte-americana de hiperprodutividade. E não existe, porque a gente tem um limite mental para isso. E por isso que os europeus são tão bons de dizer não. Não é verdade? Por que os europeus são... Sempre que você está numa ligação com o europeu, ele fala, desculpa, são 6 horas da tarde, tchau, já está na hora de eu ir tomar sol na grama. Porque aqui é verão, né? Então, assim, é isso. Eles não te dão nenhuma explicação. E não é para dar explicação mesmo, desculpa. Né? As pessoas falam assim, ai, puxa, olha, eu tô aqui apertado. Não é para dar explicação. Acabou o horário. Aqui, é claro que hoje, no brasileiro, ele tem muito mais complacência, que é muito mais legal isso, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente fala de a principal mudança é esse senso de urgência. O que fazer? Parar de seguir blogueiro louco. Primeira coisa, né? Você vê um blogueiro fazer uma coisa maluca, você fala, acabou, nunca mais vou seguir. Coloca, inclusive, conteúdo que eu não quero assistir. Você pode colocar isso nas suas redes sociais, quero assistir, não quero mais assistir, conteúdo desse nível, né? E qualquer pessoa que te instigue a colocar mais coisa no seu pratinho, corta isso com tudo, sabe? Você tem que aliviar a vida da pessoa, você tem que tornar a vida da pessoa boa, saudável, com qualidade de vida, mas assim, possível, sempre dentro daquilo que é possível.
Beleza, obrigada. Acho que eu fui a única pessoa que planilhou o suplemento e falou, tá muito, pode cortar, né? Com certeza, com certeza. Não, tá bom, tem muita coisa, tá bom, eu peguei todas as formas, botei numa planilha pro seu engenheiro, né? Botei numa planilha, mandei pra ele, falei assim... Mas, deixa eu falar uma coisa, foi porque foi também outros médicos, não é a nutricionista Luta que passa 4%. Era Nutri, mas o outro médico, mas é tudo que dava, eu ia incorporando, aí eu falei, não, tá bom. Aí eu peguei tudo, coloquei numa planilha, mandei pra Mari. Falei, Mari, ajusta, que não tá bom isso daqui. Não vou tomar mais tudo isso. Não, tá bom, aí ela ajustou. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, né? Ter essa noção que você falou, né? Eu não quero esse conteúdo mais. Né? A gente volta pro indivíduo, a gente volta para eu ter que tomar a decisão, eu ter que ter a vontade, eu que ter que... Volta pro eu, né? Então é o grande desafio, é o eu, né? Com certeza. Quando a pessoa fala de alguma coisa muito milagrosa, do tipo assim, tô fazendo um tratamento com médico integrativo, ele tá me mandando 40 cápsulas por dia, não sei o que lá, eu falo, que não é melhor você alugar um Airbnb na roça, num final de semana, sem sinal da internet? Será que não seria melhor isso? E eu sempre dou uma diquinha, viu, nas minhas consultas, com muita amorosidade, mas eu sempre dou uma diquinha, assim, viu? É isso, você tá precisando colocar o seu pezinho na grama, tomar sol, é isso, menos é mais para você. Né? Eu acho também. Bom, a gente está caminhando para o final, André, mais alguma pergunta, alguma consideração? Não, só queria agradecer aí, Mariana, a sua presença, o seu tempo, pela aula aí que você nos deu, foi muito bacana. E relembrar o pessoal, né, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo se você achou que foi relevante para você, se acha que vai ajudar outras pessoas, que a ideia é isso, né, a gente é igual uma abelha, né, pulverizar o conhecimento para poder a gente multiplicar a prevenção e a saúde, o bem-estar das pessoas. E é isso, muito obrigado, viu, Mariana? Mari, super obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua presença, super válida. Eu espero que realmente, assim, essa nossa conversa ressoe em muitas pessoas que às vezes só estão precisando de ver alguma coisa para falar, não, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou virar a minha chavinha. Então, muito obrigada mesmo, viu? Maravilha, Vivi, muito obrigada, André. Nossa, me senti honrada. Para quem quiser me achar, então, nas minhas redes sociais, Spotify e LinkedIn, tá como Detox Kitchen Brasil, que é o nome da minha empresa, tá? E Instagram e YouTube, você vai achar como marianarodrigues.detox, tá? Então, é super fácil. No link do episódio, tá? A gente vai colocar Beleza, muito bom mesmo. O contato é muito legal, respondo todo mundo ali que chega nos directs, nas mensagens, inbox da vida, adoro responder. E o super conteúdo meu está, de fato, no Spotify, né? Detox Kitchen Brasil, ali eu coloco muito conteúdo com muita profundidade sobre tudo de nutrição e psicanálise. Essa linha aí que vai para o bem-estar e para a qualidade de vida. Eu super recomendo, inclusive. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.